Começando agora mais um Se Liga Rio de Janeiro, o seu resumo de notícias do estado do Rio de Janeiro para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quarta-feira, 18 de junho de 2025, e a gente vai dar aquela geral no que rolou de mais importante na terça-feira aqui no estado. Isso aí, vamos ver o que marcou o dia de ontem. E olha, ontem o dia foi bem movimentado, viu? Teve votação sobre o orçamento da capital lá na Câmara, sabe? Ah, sim, a LDO para 2026. Importante para definir os gastos. Exato. E também escolha de nova liderança na educação estadual, representando a Baixada. E teve lançamento de programa federal, né? Contra o racismo. O Mais Igualdade. Sim. E ainda, pista nova inaugurada em aeroporto estratégico. Macaé, né? Impulso para o setor offshore. Isso. E até fim de obra esperada há anos em Niterói. Mas também rolaram alertas de segurança, notícias de campanhas sociais. Tipo Junho Violeta, né? E a caravana do futebol feminino começando por aqui. Pois é, e para completar, a cidade do Rio acordou congelando, a capital mais fria do país ontem. É mole. Vamos organizar essa pauta, então? Vamos lá. Começando pela política e administração. Na capital, como a gente falou, os vereadores aprovaram uma lei de diretrizes orçamentárias para 2026. Basicamente, é o documento que, define as prioridades e onde a prefeitura pretende gastar o dinheiro no ano que vem. É o planejamento, né? Fundamental. E na educação, tivemos a eleição de Maria Virgínia Andrade Rocha, lá de Nova Iguaçu, como nova presidente do Fórum Estadual de Dirigentes Municipais de Educação. Uma representante da Baixada Fluminense nesse posto. Muito bom. E, falando em representatividade e políticas que impactam todo mundo, o governo federal lançou o programa Mais Igualdade. É uma iniciativa nacional para combater o racismo, o que certamente vai gerar ações aqui no Rio também. Com certeza. Uma pauta muito necessária. Mudando um pouco de assunto, mas ainda em serviço público, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio, o TRE, que cuida das eleições no estado, né? Ele lançou um informativo mensal para deixar suas decisões mais transparentes para a população. Acho bem válido isso. Sim, ajuda a entender melhor. E um aviso rápido para quem é de Campos dos Goytacazes. A prefeitura decretou ponto facultativo aquele dia que não é feriado, mas o trabalho é dispensado em órgãos públicos para a próxima sexta, dia 20. Anotado. Agora, vamos falar de obras e economia. Uma notícia grande veio de Macaé. O aeroporto de lá inaugurou a segunda pista. A única base offshore que dá apoio às plataformas de petróleo e gás no mar, com 2 pistas no Brasil. Nossa, isso deve facilitar bastante a logística para esse setor que é tão forte na região, né? Sem dúvida. E não foi só lá. Em Niterói, um alívio enorme para quem mora ou passa pelo Barreto. Ah, a Rua General Castriotto. Exato! Finalmente concluíram as obras de drenagem lá. Uma espera de décadas para tentar resolver os problemas de alagamento por ali. Nossa, décadas? Imagina a expectativa do pessoal. Ainda bem que saiu. Ainda em serviços, Volta Redonda recebeu uma agência móvel da Light para atendimento. E em Campos, 2 novidades. Primeiro, uma parceria do Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro com os Correios, que vai permitir a entrega gratuita de documentos, tipo CNH, a partir de julho. Opa, isso é bom. Evita deslocamento. Facilita, né? E também confirmaram a abertura da Estrada dos Ceramistas para o dia 30 de junho. Outra obra esperada por lá. E vale mencionar, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, sediou aqui no Rio um evento bem relevante discutindo o planejamento de longo prazo para o Brasil até 2050. Pensando no futuro, importante. Mudando para a segurança pública, ontem tivemos operações e prisões relacionadas ao tráfico de drogas na Baixada Fluminense e também em Friburgo, lá na região serrana. A rotina infelizmente continua nessas áreas. E fica um alerta importante da Defensoria Pública da União. Eles avisaram que golpistas estão usando o nome do órgão para tentar roubar dados bancários das pessoas. Então, muito cuidado com ligações ou mensagens pedindo informações, viu? Nossa, tem que ficar muito esperto com isso. Golpe tá aí o tempo todo. Infelizmente, a terça também teve notícias pesadas nessa área. Em São Pedro da Aldeia, um caso grave de agressão racista dentro de um mercado. Uma funcionária foi atacada física e verbalmente. Lamentável demais. Muito triste. Em Campos dos Goytacazes, um acidente com um ônibus que tombou num canal. Deixou 33 pessoas feridas. Nossa, bastante gente. Espero que estejam bem.
E ganhando as manchetes nacionais, a Polícia Federal concluiu aquele inquérito sobre a chamada ABIN paralela, sabe? E aí indiciou o ex-presidente Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o delegado Ramagem. Essa notícia teve bastante repercussão e começou a circular a partir de informações lá de Campos. É um desdobramento político importante. Mas vamos respirar com notícias mais leves e positivas. Vamos. A Caravana do Futebol Feminino, um projeto para incentivar a modalidade, começou a sua turnê pelo Brasil, aqui no Rio, lá em Duque de Caxias, e contou com a presença da Duda Luizelli, uma referência no esporte, né? Que legal! Iniciativas assim são fundamentais para o esporte feminino. E da ciência, pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense estão conseguindo avanços importantes em estudos sobre a esclerose múltipla. Ótima notícia vinda da pesquisa fluminense. E o mês de junho segue com campanhas importantes, né? Várias cidades como Angra e Macaé estão promovendo ações do Junho Violeta. Assim, o mês de conscientização contra a violência à pessoa idosa. Exato. Em Campos, a vacinação contra a dengue foi ampliada para crianças de 11 e 12 anos. Importante ampliar essa cobertura. 3 Rios realizou uma conferência municipal para discutir os direitos dos idosos. E o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, está com um projeto para fortalecer o turismo em São Pedro da Aldeia. Movimentando a economia local? Ah, e na capital, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlurb, está na reta final para contratar garis temporários. Bom para reforçar a limpeza da cidade. Para fechar essa nossa rodada de notícias, o tempo. Quem diria, hein? Essa me surpreendeu. Ontem, terça-feira, a cidade do Rio de Janeiro acordou simplesmente como a capital mais fria do Brasil. Os termômetros marcaram 12,6 graus. 12 graus no Rio? Caramba! Foi uma massa de ar frio que passou forte, então. Foi o que disseram. Bem atípico. Enquanto a capital sentia frio, a Defesa Civil ligou o alerta para chuva persistente na região serrana, com o risco de alagamentos. Atenção redobrada por lá, viu? Sempre bom ficar atento na serra com chuva. E Niterói continua firme na sua agenda ambiental, avançando na educação climática e mantendo o monitoramento para riscos de incêndio florestal. Legal ver a cidade engajada nisso. E para quem curte futebol, para fechar mesmo, Teve jogo. ontem teve jogo do Volta Redonda pela Série B do Brasileirão. O time enfrentou o Avaí lá no estádio Raulino de Oliveira. É isso. Mantendo a bola rolando. Bom, por hoje é isso, pessoal. Esse foi nosso Se Liga Rio de Janeiro desta quarta-feira, 18 de junho. Um giro rápido para deixar todo mundo por dentro do que acontece no nosso estado. Valeu pela companhia. Amanhã a gente está de volta com mais notícias e informações para começar o dia bem informado. Isso aí. Fica ligado.